História e Imagem Artística, por uma abordagem tríplice. Arthur Freitas. Introdução. Este artigo é uma proposta metodológica para a interpretação histórica das imagens artísticas. Ao mesmo tempo, entretanto, ele também é mais e menos que isso. É mais um convite ao debate do que, por exemplo, um conjunto rigoroso de normas manejáveis. Embora não se tenha furtado em alguns momentos a sugerir certos procedimentos de análise. O eixo aqui, muito simples, consiste em propor que as formas visuais e, sobretudo, as artísticas, sejam vistas em função de 3 dimensões: a formal, a semântica e a social, e em perceber que essa prosaica constatação pede, no entanto, um olhar ampliado. A primeira parte situa rapidamente as 3 dimensões em relação ao conhecimento historiográfico, enfatizando as competências que normalmente se distribuem ora à história da arte, ora à tout court. A parte seguinte investiga a dimensão formal das imagens, com relação na distinção entre isolamento ontológico e metodológico. Já a terceira parte, em oposição à anterior, trata da dimensão social das imagens, de sua condição de artefato que circula por certas instâncias. E a quarta parte, por fim, reavalia a ideia de imagem como signo, abordando sua dimensão semântica e buscando entendê-la como parte constitutiva da cultura. 1. O conhecimento histórico e as 3 dimensões da imagem. Pode atualmente o conhecimento historiográfico, fixado ou não na figura epistemológica da história, se beneficiar do contato criterioso com essas grandes regiões da experiência humana, a que chamamos o estético e a visualidade? E, por outro lado, quanto à imagem artística, essa noção-chave que condensará aqui o estético no visual, será possível acrescentar-lhe algo ao seu conhecimento específico, localização e interpretação, quando a expormos à investigação sistemática e à organização narrativa próprias da operação historiográfica? Podem, em suma, beneficiar-se mutuamente história e artes visuais? Nota de rodapé. Por uma imagem artística, entendo todo artefato material, visual, feito para funcionar esteticamente. Para uma discussão sobre o estatuto da imagem, há incluída a tipologia mais ampla de Michel, C.F. Santaella, 1998, sobre o problema lógico e ontológico da obra de arte, C.F. Genet, 2001, e, por fim, a respeito da função estética frente às demais funções, C.F. Mukarovsky, 1988. Fim da nota de rodapé. Temos aqui, de saída, 2 dificuldades. Uma que incide em descrever qual é exatamente a história que se está aqui a supor, e outra que consiste em definir a qual noção de arte ou de objeto de arte pretendemos que a imagem em questão se refira. Com respeito ao segundo problema, adianto-me ao aceitar por ora o raciocínio de Marcel Mauss, Apud Damisch, 1984, 22. Quando este conclui que um objeto de arte é, por definição, um objeto definido como tal por um determinado grupo. Nota de rodapé. O verbete arte da Enciclopédia Einaudi, escrito por Hubert Damisch, é a melhor problematização da problematização histórica de arte e de objeto de arte que tive a oportunidade de ler. Damisch, 1984. Nele, contudo, Damisch prefere antes caracterizar o conjunto de atividades que cada grupo na história associou em seu léxico à palavra arte, ou a algo similar na falta desta, do que partir de uma concepção moderna, quero dizer, nossa, de arte, para então perguntar a cada grupo quais as atividades que mais se lhe aproximam. Fim da nota de rodapé.
Quanto à primeira dificuldade de ordem historiográfica, noto que ela surge da distinção rigorosa, mas atualmente pouco produtiva, entre história e história da arte. Se sabemos claramente, por exemplo, que é lugar comum afirmar que os historiadores tout court são muitas vezes mal equipados para lidar com o material visual, muitos utilizando as imagens apenas de maneira ilustrativa. Gaskill, 1992, página 237. Também sabemos que não é comum ao historiador da arte arriscar-se a fazer a mediação entre seu objeto, a obra de arte, e tudo o que ela não é: o mundo, a história, a luta de classes, a biografia, a tradição e todo o resto. Bois, 1997, página 248. Aqui, como se vê, e num gesto não tão incomum, a competência restrita, mas bem equipada do especialista em visualidades é contraposta à amplidão do generalista, o único apto a dar conta da complexidade do mundo e de todo o resto, ou seja, cada coisa em seu lugar. A arte ao historiador da arte e a história ao historiador. Tal distinção, entretanto, com sua aparente segurança disciplinar, em nada condiz com o período de crises epistemológicas que, como nos diz François Doss, 2001, da página 39 a 69, há décadas vem corroendo, quase digo positivamente, os grandes paradigmas explicativos que até então dominavam as ciências humanas em geral e cada disciplina em particular. Nota de rodapé. Michel Baxandall, em O Olhar Renascente, de 1972, é um dos primeiros a acusar a fragilidade dos limites que ainda hoje se impõem como barreiras entre a história e a história da arte. Baxandall, 1991. Fim da nota de rodapé. No caso da história da arte, sua carência epistemológica básica se radicaliza no momento em que a especificidade de seu objeto, a arte, a noção de arte, entra em crise. Dos anos 1970 aos 80, tanto a anestesia frente ao poder contra-hegemônico e renovador da vanguarda, esse termo mito modernista, como dizia Rosalind Krauss, em 1986, quanto à ascensão de uma indústria cultural cada vez mais sedutora em seu processo de estetização do cotidiano, acabam por estimular os debates acerca do estatuto e a função da arte. O tema hegeliano do fim da arte, bem expresso na Filosofia da História de Arthur Danto, sugere o tom das dificuldades que, por certo, alcançariam, como alcançaram, a historiografia da arte. Em 1987 e 1990, respectivamente, Hans Belting e George Didi Huberman traçam o retrato de uma disciplina em mutação com as obras O Fim da História da Arte e Em Frente à Imagem, Questões sobre o Fim da História da Arte. E, de fato, como manter os limites internos da história da arte num contexto em que a produção artística contemporânea ou era anti-arte, como em sua matriz conceitualista, ou se tornava uma atividade que, visando o consumo, se misturava aos demais domínios da produção cultural? Sensíveis a essas questões, alguns historiadores da arte abrangem suas pesquisas a certas revisões ideológicas, expandindo o espectro de abordagens. Amplia-se ou pretende-se que se amplie a própria noção de arte, tanto no sentido de uma ampliação lateral que a aproxima da visualidade, quanto num sentido vertical, pela revisão de uma operação historiográfica muitas vezes propensa a considerar como fatos artísticos somente o que a ideologia dominante lhe oferece, como tais, através das suas instituições públicas ou privadas. Damisch, 1984, página 20. Em linhas gerais, é essa ampliação que se refere tanto à conhecida antologia New Art History, editada por Hess e Borzello em 1986, quanto o livro homônimo de Jonathan Harris, publicado em 2001,
no qual o autor sugere uma nova história da arte que trabalhe como uma história cultural, disposta a compreender a visualidade moderna pela aproximação histórica entre arte, cultura de massas e sociedade. Essa abertura antropológica, aliás, em sua disposição a compreender a história das imagens como uma história de objetos impuros e culturalmente complexos, também pode ser vista, à sua maneira, em outro estudo recente de George Didi Huberman, A Imagem Sobrevivente, de 2002, este problematizado sob uma perspectiva walburgiana. Por outro lado, passando agora ao domínio específico da história, é preciso compreender que, nesse meio, somente há poucas décadas vem ocorrendo uma espécie de abertura àqueles objetos de pesquisa que não se expressam sob a forma de documentos textuais. A imagem, e por extensão a imagem artística, ganha estatuto documental a partir dos anos 1960 e começa a dar alguns bons frutos, creio eu, já na década de 1980, com certas pesquisas de Michel Vauvel-Georges Duby e, portanto, Carlo Ginzburg. Nota de rodapé. Antes dos anos 1980, à exceção de algumas poucas aproximações com a iconografia, as melhores contribuições vindas da história são de ordem metodológica, como as Notas sobre um Problema de Método, escrita por Carlo Ginzburg, em 1966, Ginzburg, 1989a, e Arte, escrito por Henry Zerner, e publicado em 1974, no seio da Nova História de Jacques Le Goff e Pierre Nora, Zerner, 1976. Fim da nota de rodapé. Merece destaque, já em 1981, a obra Indagações sobre Piero, onde Ginzburg, 1989a, mesmo assumindo a falta da devida competência para referir-se aos aspectos formais da obra de Piero della Francesca, consegue ainda assim, a partir de uma análise clientelística e iconográfica, uma interpretação e mesmo uma cronologia diferente das propostas pela história da arte tradicional. Não há como negar, entretanto, que essa falta de competência formal, mencionada por Ginzburg, é tanto um saudável e honesto mea-culpa, quanto uma maneira bastante educada de devolver o formal, aqui entendido como a infiltração do estético no visual, ao métier exclusivo da história da arte. Bem próxima disso está a dicotomia entre história e história da arte, sugerida por Roger Cartier, no verbete Imagens, do Dicionário das Ciências Históricas. Segundo Cartier, enquanto o historiador da arte privilegia apenas a invenção formal de uma história erudita das grandes obras de arte, o historiador cultural, por sua vez, ao permitir-se interpretar aquelas imagens artísticas repetitivas e não inovadoras, acaba por contribuir, entre outras coisas, à compreensão das mentalidades coletivas. Bom exemplo é Imagens e Imaginário na História, obra de fôlego de Michel Vauvel, publicada em 1987, onde o historiador acompanha as alterações das mentalidades com base na variação iconográfica, por exemplo, das imagens da Revolução Francesa ou dos altares dedicados às almas do purgatório entre os séculos XV e XX. Entretanto, quando Vauvel, a certa altura, nos conta que trabalhou em sua pesquisa com a cômoda escolha de seguir apenas uma série temática, há algo em sua declaração que me interessa e, confesso, me agrada. Se a série temática foi, de fato, como ele diz, metodologicamente escolhida, é porque existe alguma outra série, no mínimo uma, que também poderia sê-lo. Mas, se não há dúvidas de que o tema é uma dimensão primordial das representações visuais, e isso já a iconografia de Émile Malle, um historiador da arte, inclusive elogiado por Vauvel, nos ensina com sobras. Então, a qual outra série estaria o historiador francês elipticamente se referindo?
Por certo, a mesma que Ginsburg, 1989b, página 17, sem qualquer elipse, obliterou em seu estudo sobre Piero a série, como ele mesmo diz, dos aspectos propriamente formais da imagem artística. Note-se a essa altura que o aspecto formal aqui mencionado é justamente aquilo que, ao menos no campo do discurso, alicerça ou, no mínimo, justifica a história da arte como disciplina, mesmo a considerada não formalista. A experiência estética, pelo menos desde Kant, é uma experiência formal e pensadores formalistas como Hildebrand ou Conrad Fiedler, este último kantiano, em princípio teria um peso decisivo na formação de estudiosos como um Wölfflin ou um Alois Riegel, algo assim. Ou mesmo, já uma geração depois, de um Henry Faucillon, eruditos fundadores de toda uma problemática plástico-visual que ainda hoje sustenta as tramas metodológicas mais densas da história da arte. Assim como se vê, há de um lado, na análise da imagem artística, uma perspectiva formal, cuja negligência é, na opinião do próprio Ginsburg, uma limitação grave e cuja competência abrange a esteticidade do visual, assim como há, de outro lado, a possibilidade de uma abordagem temática, e como se dirá, não só temática, mas sobretudo semântica, cuja análise supõe, como em Vauvel, a interconexão com as demais representações culturais de um certo período. Resta, todavia, um terceiro termo, já previsto na noção de clientela de Ginsburg, a que chamaremos social, e que implica como perspectiva metodológica o retraçado da história material da imagem, a releitura de suas condições de produção e a genealogia de suas recepções. É a história, enfim, de sua circulação institucional, bem como da cadeia de informações e valores eventualmente gerados a partir da imagem. Esse domínio, forte na história e sofisticado nas abordagens históricas da sociologia, possui uma trajetória delicada na história da arte e que chega mesmo a ser conflituosa em certos setores da crítica formalista. Nada que desabone, no entanto, o fato incontestável de que a imagem, como qualquer artefato, é também uma coisa, ou seja, e para usar as palavras de O Piano de Menezes, 2003, página 29, uma parte de nossa realidade social. Dito isso, proponho agora, nas próximas páginas, um sintético e, por isso mesmo, provisório itinerário de sugestões e questionamentos. 2. Formalismo e isolamento metodológico. Nas décadas de 1950 e 1960, Roland Barthes leva adiante o projeto saussuriano de uma semiologia geral, pondo ao centro da estrutura, como modelo das relações possíveis, a linguagem verbal. Na contrapartida e simultaneamente, o sociólogo francês Pierre Francastel denuncia o centralismo do modelo filológico de Barthes, neoplatônico em última análise, e contra-argumenta afirmando que nenhuma das formas de um complexo cultural pode ser reduzida às demais, sendo cada qual dotada de uma região cognitiva específica. Para Francastel, portanto, o mundo visual não só possui sua lógica própria, como ainda funda um modelo particular de atividade produtiva. Em outras palavras, existe um pensamento plástico ou figurativo, como existe um pensamento verbal ou um pensamento matemático. Francastel, 1973, página 69. Próxima a essa leitura, embora aceitando por outras vias a ideia das especificidades das linguagens na diversidade, a semioticista Lúcia Santaella, 2001, página 20 e 21, propõe em ensaio recente que todos os processos sígnicos humanos, considerada a sua complexidade, sejam interpretados como processos de combinação
baseado em somente 3 matrizes lógicas: a verbal, a sonora e a visual. A linguagem visual, então, como em Francastel, ganha aqui certa autonomia, e é ao fazê-lo, ainda segundo Santaella, 2001, 201 a 206, que ela passa a ser regulada pelo eixo determinante da forma, e aqui chegamos ao ponto. A essa altura é preciso notar que a noção de forma, conforme a entendo, possui pelo menos 3 definições básicas, entrelaçadas, mas ainda distintas. Na sua definição mais ampla, kantiana mesmo, forma é forma perceptiva e equivale a uma certa experiência do sujeito frente ao mundo, cuja atividade sobre o mesmo é estritamente estética e, portanto, desvinculada na teoria de qualquer conceituação ou interesse prático imediato. A segunda acepção, de forma lógica, corresponde à recepção, organização e projeção de certas totalidades estruturadas. É uma forma, de certo modo, teórica, na medida em que procura organizar geometricamente a espacialidade de um dado objeto. Por último, mas sem dúvida fundamental à ideia de imagem artística, há a forma como matéria formada. Pareisson, 1997, página 57. Isto é, a configuração, construção ou elaboração material de uma certa visualidade. Nesse sentido, forma é o resultado de uma intenção produtiva, de uma prática plástica, ou seja, de uma atividade somática que transforma a matéria com vistas à espacialidade visual tátil. Nota de rodapé: visual tátil, porque essa noção de forma se refere tanto aos valores táteis, peso, volume, densidade, textura e temperatura, quanto os valores visuais, cor, extensão, direção, tonalidade e padrão. Fim da nota de rodapé. Nas 2 primeiras noções, a história de produção do objeto visual não aparece. A primeira delas é puramente especulativa e categorial, sendo útil à reflexão filosófica estrita. A segunda é estrutural e semiótica, o que a torna um momento indispensável no processo de olhar, pensar, descrever o mundo visual. E a terceira, impensável sem a segunda, é a única que, ao entender a forma como o vestígio de uma atividade, é capaz de restituir à imagem sua própria temporalidade. Toda essa diversidade, claro, tem na historiografia da arte, desde fins do século XIX e começo do século XX, uma sofisticada plataforma de discussões. É da forma como a forma lógica, por exemplo, que a pura visualidade de Wölfflin se aproxima sem rodeios, ao menos se tivermos em conta os famosos 5 pares conceituais propostos por ele em sua obra mais difundida, Conceitos Fundamentais da História da Arte, de 1915. Por outro lado, 2 décadas antes, é ao conceito de forma como matéria formada, que se refere à rica, mas problemática noção de Kunstwollen, vontade de arte, proposta por Alois Riegel, maior nome da Escola de Viena. Segundo essa noção, a diversidade histórica das séries formais deriva de um certo modelo de intenções de uma Weltanschauung, uma visão de mundo, mas de uma visão de mundo artística, que, em última instância, apenas sugere que o plano das formas visuais deva mais a si mesmo que às condições técnicas ou à imitação da natureza. Nota de rodapé: a Kunstwollen hegeliana foi severamente criticada por historiadores da arte de linhagens diversas como Gombrich, Hauser ou Dänisch, cada qual com suas doses de razão. Creio, contudo, que ela ainda trouxe no mínimo 3 grandes contribuições. Primeiro, lançou por terra uma concepção cíclica de história da arte, em que um período clássico,
seguia-se outro, decadente, e assim por diante, como em Vasari, Winckelmann e mesmo depois em Hegel, Faucillon. Segundo, estendeu a noção de arte à de visualidade, na medida em que não impôs hierarquias entre artes maiores e menores, e, por fim, acusou os limites de qualquer espécie de abordagem determinista, ou seja, de qualquer abordagem que desconsiderasse as problemáticas específicas do visual ou que tratasse a imagem como mero repositório de discursos não visuais. Fim da nota de rodapé. Nessa linha é também da acepção de matéria estruturada que mais se aproxima à noção de forma do clássico Vida das Formas, escrito em 1934 pelo historiador da arte francês Henri Faucillon. Esse ensaio, misto de respeito ao trabalho do artista, olho apurado de insights brilhantes, é leitura imprescindível aos que se dedicam ao estudo da imagem plástica. Ele revela, contudo, como já notara Didi Huberman, 1998, página 211, um vitalismo meio caduco, que se evidencia na aceitação axiomática de que as formas possuem vida própria, interna, e que, como tal, evoluem através do tempo de maneira orgânica e independente. Faucillon, 1983, página 27. Não há dúvidas, claro, e trata-se de um jogo de palavras que, num certo sentido, as formas obedecem sim a regras internas, exatamente na medida em que transformam internamente, e apenas desse modo aquilo que lhes vem externamente pelas mãos, olhos e mente do artista. Bem compreensível consiste em considerar que as séries formais corram paralelamente ao pano de fundo da história. Faucillon, 1983, página 27. Quando, na realidade, são justamente as tais séries formais, artísticas, acrescidas às demais séries que pudermos narrar, econômicas, religiosas, políticas, tecnológicas, etc., que constroem aquele grande conjunto móvel de dados socioculturais a que chamamos muito simplesmente de história. Existe, é claro, uma forte tradição de pensamento disposta a negar às formas artísticas sua participação na história. De Vasari à modernidade, e isso é um fato, há toda uma corrente de ideias que quer isolar a arte dos outros aspectos da vida. Zerner, 1976, página 145. Tal corrente, aliás, forte como vimos em alguns setores da historiografia da arte, chegou mesmo a ser leitmotiv de uma conhecida tradição crítica modernista, que tem em Clement Greenberg sua figura paradigmática. A essa abordagem, tendente a separar a obra de arte de todos os demais aspectos da vida humana, Henry Zerner, 1976, página 156, denominou isolamento ontológico, e é na exata contrapartida dessa concepção que muitas vezes se tem buscado a reconstrução histórica dos diálogos da imagem de arte com os seus dados contextuais. Cabe aqui, contudo, um esclarecimento. É claro que quando o Piano de Menezes, 2003, página 14, fala da busca equivocada e estéril de correlações entre uma esfera artística e outra social, reflexo, causalidade linear ou multilinear, homologias, covariações, etc., ele tem razão em nos lembrar que falar em correlações já induz sempre, em escala variada, a excluir a arte do social e, portanto, do histórico. Acabo de dizer que qualquer objeto inserível numa série, aí incluída a arte e suas imagens, não só constrói nossa noção de história, como consiste na própria história. Não há separações, concordo com o piano, e se não há separações, não há, claro, o que correlacionar. Mas isso num plano ontológico. Creio, contudo, que em outro nível, o metodológico,
as relações ainda sejam necessárias. É aí que o isolamento ontológico se torna um problema de método. E é aí que Henry Zerner, 1976, página 156, se não dá o antídoto ou, ao menos, passa a receita, a alternativa precária do isolamento ontológico, ele sugere o isolamento metodológico, noção que será aqui fundamental. Isolar metodologicamente a imagem artística, no meu entender, é uma etapa necessária ao processo de investigação histórica, pois é o momento em que percebemos que tudo aquilo que vemos na imagem é importante e específico. Argan, 1999, página 17. É o momento em que, de fato, vemos a imagem como um acontecimento da visão, por sua dimensionalidade, sua materialidade e sua visualidade. Essa etapa, por sua vez, é a somatória de dois outros procedimentos que trafegam numa mesma direção. Em primeira instância, há a compreensão da forma como forma lógica, ou seja, um isolamento que busca tanto ordenar a estrutura visual quanto sistematizar e descrever as semelhanças, diferenças e relações espaciais das imagens. O segundo procedimento, derivado do primeiro, ao compreender a forma como matéria formada, como vestígio plástico de uma atividade produtiva e inventiva, busca inserir as aquisições estruturais e, portanto, espaciais da forma lógica numa cadeia de eventos sucessivos e transformadores, ou seja, temporais. Cada detalhe visual tátil da imagem artística possui, por assim dizer, uma história produtiva, e é isso que a forma plástica supõe. Assim, composto desses dois expedientes, o isolamento metodológico é também e, sobretudo, uma estratégia que, ao fazer sua a especialidade das pesquisas formalistas, permite relacionar a dimensão formal de uma imagem, inalienável a mesma, tanto com a série da qual faz parte, a história dos estilos, quanto com as demais dimensões com as quais compõe uma totalidade apenas metodologicamente divisível. E não há aí qualquer novidade. Já em 1923, o formalismo russo proposto por Tianiaov trazia à luz a diferença crucial entre isolamento metodológico e ontológico, ou entre especificidade e tautologia, como prefere Didi Huberman. 1998, página 219, e propunha isolar temporariamente o objeto de arte, captando com mais nitidez os seus princípios estruturais, para só depois devolvê-lo a si mesmo, à vida e à história. Nota de rodapé. Era essa, aliás, a parte da proposta de Yves Alambois, em 1990, reabilitar o formalismo, mas não o formalismo de Grinberg, e sim o de Hegel, e, sobretudo, justamente, o formalismo russo de Tinianov e Jacobson. Bois, 1997, página 248. Fim da nota de rodapé. Em suma, é preciso entender que se a imagem artística não está de forma alguma isolada de algo como um contexto histórico, até porque é dele parte constitutiva, por outro lado, ela deve, num primeiro momento, ser metodologicamente isolada dele, pois só assim o conhecimento historiográfico se torna capaz de formar, junto à imagem artística, um vocabulário apto a reduzir minimamente o fosso, em última análise intransponível, que separa o discurso visual do verbal. Compreender, entretanto, que a imagem artística é, antes de tudo, o saldo visual plástico de uma operação intencional de ordem produtiva e intelectual, é compreender que ela possui uma região específica, ao menos uma, composta de arranjos de linhas, volumes, cores, luzes, texturas, e que essa região, como sabemos, formal, se não resume a totalidade da imagem, tampouco se oferece como efeito de qualquer outra ideia ou fenômeno.